premissas de tratamento das questões teóricas das relações internacionais via Mearsheimer ou Waltz, não é? Do confronto a todo instante. Mearsheimer é um pensador muito interessante, muito claro no que ele diz, mas as perspectivas dele são terríveis. E de não é? É quase como um eterno retorno da violência. Não é? Então, as multinacionais dos países emergentes serão cada vez mais importantes, fonte de recursos e condutores dos fluxos globais. Isso está acontecendo. Quando a gente olha grandes corporações chinesas, mas também a Tata, estão comprando empresas de corporações multinacionais poderosas no Ocidente. Não é? Há toda uma estratégia chinesa, que foi falada aqui, chinesa, indiana, com relação ao continente africano, não é? Que isso precisa vir à tona, porque também as notícias que se tem sobre o tratamento que a China dá a esses países não é um tratamento muito justo, não vai numa dimensão de não é? É uma violência implícita, a violência da moeda, que se dá por outra dimensão. Quer dizer, no discurso geral, eles vão falar que não vamos enfrentar, que a guerra não é. Mas é uma questão. Então, o sistema monetário, provavelmente, se esse ritmo que está sendo superado, né, hoje já está se falando de 2030, que a China, isso não é per capita, mas isso é em termos de PIB, né, nominal, aí a China ultrapassa o PIB dos Estados Unidos. E já há previsões de quando o Brasil vai superar a Alemanha, o Japão, mais para frente, 2040, na expectativa também ceteris paribus que... Então, não é estranho a gente imaginar, já se fala muito isso na comunidade de economistas da periferia, de você fazer cestas de moedas à la Bancor, não é? E não... Bom, o rápido processo de globalização e as esperadas altas taxas de crescimento dos países emergentes se traduzirá em influência econômica para esses países, isso é evidente. A mudança para a multipolaridade será cada vez mais positiva para os países em desenvolvimento, mas isso tem que ser gerenciado, porque também não vai ser aceito com tanta graça. Então, esse é o livro, é o último relatório que eu consegui do Mansur Dailami, que escreveu... tem informações aí extremamente relevantes, né? Multipolarity, the New Global Economy. Bom, e aí eu encontrei essa distribuição, essa pizza, né? Vocês vejam aqui onde está 18%, atual o GDP da China, né? Já 21% em 2025, já superando os Estados Unidos. E se a gente olha o Brasil também, que eu acho que esse é um fato novideiro, quer dizer, nós sempre tivemos os Estados Unidos como nosso parceiro de referência. E isso altera a lógica da nossa inserção internacional. E mostra também um pouco o nosso, um certo infantilismo nacional, de nós não nos prepararmos, não termos análises finas de tendência, porque hoje está todo mundo correndo atrás. Nós não conhecemos a cultura da China, nós não conhecemos o que está acontecendo na sociedade chinesa. Quer dizer, agora a gente tem já de alguns anos alguns emissários, o Itamaraty faz um esforço, mas eu digo, enquanto análise consistente dessa tendência, falta muito, e por isso mesmo esse BRICS aqui alvissareiro, não é? Bom, eu não vou... isso era a projeção do PIB até 2050, mas já em 2040, segundo isso é de 2003, a China estaria ultrapassando o PIB norte-americano, mas isso foi antecipado, não é? O Brasil também já está com mais de 2 trilhões de PIB, não é? O que também não era... Isso tem a ver com a avalanche da interferência chinesa nas relações sino-brasileiras. Aí é um PIB per capita, isso vai demorar mais, não é? Porque são países de grandes populações, são países de baleia, não é? E essa distribuição do PIB
pela população, ela tem dificuldade. Não é? Bom, eu também fiz algumas listagens, mas eu vou passar adiante sobre os investimentos externos diretos. Eles são sistemáticos e têm regularidade para esses 4 parceiros. Não vou me deter nisso. Bom, e aqui algumas considerações muito breves para mostrar e confirmar um pouco o que o embaixador Zambuja falou sobre o futuro do Brasil. Eu acho que nós, nesses 4 parceiros, eu peço desculpas ao colega da África do Sul, porque a África do Sul entrou há pouco, então eu não incorporei os dados sobre a África do Sul. Mas, de qualquer forma, esses países estão numa região geopolítica extremamente delicada. A Índia com a China tem diferenças antigas. A Índia foi humilhada pelos chineses. O Japão também pintou o 7 na Coreia, pintou o 7 em vários... E, inclusive, eles foram muito duros. Na China, houve massacres dos japoneses durante o período da Segunda Guerra Mundial, coisa terrível. Ainda hoje, não só a região de Caxemira, mas uma região ao norte, ao nordeste da Índia, é uma região de conflito que a China não aceita. E a China, mesmo endógena, a Índia, desculpem, mesmo endogenamente, ela tem um problema sério, que na sua população, tem são 150, 160 milhões de muçulmanos. E aí, dentro do país, tem um partido nacionalista radical, o Janata Party, que é um partido que prega a exterminação, quase, o extermínio e chegaram ao poder já há pouco tempo. Eles perderam depois, mas eles chegaram ao poder. Então, o discurso que Nero faz em 47, eu acho que seria muito interessante nesses estudos BRICS a gente voltar para essas leituras. É um discurso sobre o receio da fragmentação da Índia, que ele achava que iria acontecer. No Punjab já tinha havido separatismo, em Tamil Nadu, lá no sul, também já tinha havido tentativas de separação. Então, quer dizer, toda essa questão hoje, associada ao terrorismo, associada aos conflitos entre grandes, a própria Rússia, ela tem problemas muito sérios de manter o seu poder, de fato, sobre a Federação Russa. A guerra da Chechênia já mostrou aí os seus horrores, a Geórgia também. Então, a Rússia hoje está numa articulação buscando uma parceria muito forte com a China. Ela tem petróleo, se fala em construção de dutos, importante que até hoje toda essa avassaladora crescimento industrial vem do Oriente Médio, mas a Rússia pode oferecer gás e petróleo e armas, o que a China precisa, porque os Estados Unidos fazem um bloqueio sistemático à venda de armas para a China. E no nosso caso brasileiro, nós temos outras mazelas, mas nós temos uma região pacificada, mais ou menos pacificada. E mais, o Brasil tem conseguido, na sua política de Estado, nós somos um país hoje que há mais de 100 anos não criamos nenhum conflito militar com os nossos vizinhos. O Brasil tradicionalmente tem sido um país que busca o pacifismo, que não tem ambições nucleares. Quer dizer, isso é uma discussão que, 3 minutos, realmente Bom, e aqui eu vou fazer rapidamente para vocês o que eu coloquei, claro, desculpem a singeleza mas é o seguinte, as dificuldades brasileiras. Lula, quando entrou no governo, em 2003,
ele, bom, nessa época eu fazia o meu pós-doutorado em Paris e foi muito rápido a perda de prestígio que ele teve, por conta de todas aquelas, desculpem a má expressão, aquelas melecas do primeiro governo, né? Mas, e aquilo ali, para os europeus da social-democracia, pelo menos, aquilo era uma esperança, que o Brasil caminhasse em outra direção com o operário e tal. E se perdeu. Mas logo em seguida, essa coisa, ela retoma, não é? E quando eu falei da história, eu acho que isso é muito importante da gente... o Brasil, embora a grande parte dos analistas digam que nós replicamos apenas as questões macroeconômicas, política monetarista e tal, mas, de fato, o Estado ele deu uma guinada diferenciada que faz com que o Brasil tenha tido os resultados que teve. Posteriormente, não? No enfrentamento da crise da subprime e tudo mais. Não? Essa política Sul-Sul que foi articulada foi uma política extremamente exitosa. Eu sou um fã incondicional do Celso Amorim. Quer dizer, essa política que foi construída, quer dizer, como o Brasil discutiu as questões internas dos conflitos com a Bolívia, quer dizer, porque para nós estarmos nos BRICS, quer dizer, é a necessidade de articulação das ideias. Para nós estarmos bem nos BRICS, a gente tem que estar bem no nosso território, e esse é um território pacificado. Não é? A Argentina, com todos os problemas eventuais, não é? Continua o nosso terceiro parceiro, depois da China, Estados Unidos, ainda é a Argentina. A gente vê um crescimento das exportações brasileiras e também um caminho de via dupla com o Chile, com a Venezuela. Então, hoje, digamos, o Mercosul ampliado, ou a Anasul, se vocês quiserem, já compra mais ao Brasil do que os Estados Unidos. Mas não é pouco, não, já é bem mais. Então, são elementos que evidenciam, quer dizer, é muito pouco falar mal do Mercosul sem olhar para essas coisas. Não é? E aí é aquela coisa que o Celso Amorim falou, não é? Comunidade de destino. Se nós não formos, nós já vivemos numa região periférica, colonizada e que está buscando não é? Agora, problemas, pobreza rural e urbana, isso a gente tem que enfrentar. Não dá para querer criar um grande mercado de consumo aqui, nesses termos da divisão do produto. A gente tem que fazer um esforço distributivo e nós apenas começamos isso. Se a gente quer ser um país efetivamente líder, justo no cenário internacional, a gente tem que passar por aí. A questão da escolaridade, falou-se aqui do sistema secundário, primário. A Universidade Brasileira ela qualificou-se. Esse foi um grande esforço nacional. Mas o sistema, eu vou passar adiante para respeitar baixa qualificação de mão de obra e o problema da desindustrialização. Só na mesa anterior, é verdade o que o colega falou sobre o que está embutido de tecnologia, que a Embrapa embutiu, que a Petrobras embutiu, maravilha. Mas a nossa tradição, a nossa trajetória de CIT pesada para criar os elementos de uma sociedade da informação, esses nos faltam ainda terrivelmente. E o país vai ter que enfrentar isso